Fala aí, galera, aqui é o Cidadão X. Galera, já iniciando aqui o conteúdo de agora, fazendo um pequeno destaque para alguns comentários nos últimos vídeos sobre o caso da Cunha. Eu vi que sempre tem aquele cara que não quer acreditar nem na verdade, mesmo o cara confessando que armou a cena, tem gente tentando distorcer a situação, ainda acreditando que o cara é um herói. Então, com esse tipo de gente não tem o que fazer, infelizmente. Eles querem acreditar na mentira, então a verdade para eles é algo assim absurdo. Também recebi um outro comentário interessante de um cara que estava, digamos que incomodado com o meu último vídeo, onde eu falei de atividades sobrenaturais, dando uma detonada nesses canais que caçam fantasmas. E o cara não gostou porque eu saí, digamos, do universo político. Pelo que eu entendi no comentário dele, ele acredita que o meu canal é exclusivamente sobre política. Eu fico até meio que incomodado com isso e até reconheço o porquê dessa confusão do inscrito, nem sei se é inscrito, mas é porque eu tenho falado muito de política ultimamente, galera, porque não dá para fugir disso, já que eu trato tanto de conspirações desde o início do canal. Na verdade, meu canal era meio que sem tema específico. Era só um cara aqui falando sobre coisas que eu acho que vocês deveriam saber. Então eu gosto muito do tema conspirações, porque sempre tem alguma coisa para revelar a mais. Alguma coisa que não foi passada da forma correta, ou que eu tenha percebido e entendo que a maioria das pessoas ainda não se ligou. Então eu gosto muito de falar de conspirações e acabei entrando no universo político pelas condições políticas do Brasil ultimamente. Desde o golpe na Dilma, em 2016, na sequência a gente teve lá todo aquele escândalo envolvendo as manipulações da Farsa Jato. A gente tem a agenda Temer, que foi agora endurecida pelo governo Bolsonaro, uma agenda Bolsonaro que atinge em vários níveis o futuro do Brasil. Estou falando de meio ambiente, estou falando de economia, estou falando de questões sociais. Estou falando até de um cara que fala em dar golpe. É um cara que chegou à presidência através de uma série de conspirações, como por exemplo a fakeada. E por aí a gente vê várias conspirações, como o que está acontecendo agora na pandemia, sendo reveladas oficialmente, não só através de especulações e teorias, mas através de documentos e investigações. É uma conspiração para uma agenda genocida por parte do governo, que claramente tinha uma intenção de matar pessoas durante a pandemia. Aproveitar a pandemia não só para implantar a sua agenda, mas matar pessoas. E a gente pode falar sobre várias questões conspiratórias envolvendo política. Então não dá para simplesmente ignorar isso. Mas nem por isso meu canal é exclusivo de política. É porque o que eu acho que merece a nossa prioridade de atenção nesse momento, porque é o que mais nos ameaça. Os caras estão fazendo operadora de seguro privado de saúde matar pessoas só para defender um kit de cloroquina, porque o presidente achou melhor assim. E aliás, cara, eu acho que eu vou falar sobre isso nesse vídeo agora. Eu gravei um vídeo anterior que espero ter publicado antes para vocês, que é sobre o caso de experiências sendo feitas em humanos, ou seja, tratar humanos como cobaias, por conta de algum interesse específico de um grupo, que geralmente não leva em consideração a vida, a dignidade das cobaias sendo sacrificadas ali. E eu falei sobre isso por conta do caso da Prevent Senior, que vem sendo revelado agora na CPI da pandemia. De todos os crimes absurdos cometidos pelo governo Bolsonaro, fica difícil até a gente nomear destacar como o mais absurdo, ou o mais trágico, o mais criminoso. Não dá, galera. Depende das vítimas, depende de como foi armada a conspiração ali, o plano do crime, as coisas envolvidas. Mas tudo é muito absurdo nesse governo Bolsonaro. Pior, muitas vezes, do que o que aconteceu durante o golpe em 2016 ou durante o governo Temer. Não sei se porque a gente está ficando sabendo das coisas nesse momento. O que aconteceu lá atrás a gente ficou sabendo muito superficialmente, os caras esconderam bem. Um ou outro escândalo que chegava até a gente. Agora não, cara.
Não sei se é uma sobrecarga de escândalos ou se tem uma certa transparência pelo interesse da opinião pública na coisa. Porque o futuro do Brasil é meio sinistro se continuar desse jeito. Esse caso da Prevent Senior, para mim, atinge um outro nível e merece sim destaque, por conta de alguns detalhes que eu acho assim sombrios a ponto de parecer um seriado de terror. Se bem que esse governo parece uma série política de terror, né? Mas é absurdo, é bizarro o que aconteceu no caso da Prevent Senior. Sabe? Não tem como a gente ignorar. Eu até falei sobre o caso da Prevent Senior no vídeo onde eu resumi a CPI do coronavírus aí, a CPI, melhor dizendo, a CPI da pandemia, mas merece sim destaque em um vídeo à parte, ou 2 ou 3 vídeos, porque é algo assim que não dá para falar superficialmente, para você ter noção da gravidade da coisa. Durante as investigações da CPI da pandemia, sobre os atos criminosos do governo Bolsonaro, seja por omissão ou simplesmente por atuação mesmo, a gente ficou sabendo sobre essa empresa, Prevent Senior, que chegou até a CPI através de uma acusação feita por alguns médicos que trabalharam na empresa durante a pandemia e que acusam a empresa de ter tido uma conduta totalmente criminosa durante a pandemia. Essa Prevent Senior é uma operadora de serviços de saúde especializada em clientes da terceira idade, idosos. Eles também trabalham com planos de saúde e controlam uma rede de hospitais com vários funcionários, muitos médicos, e todo um suporte para atender os seus clientes. A acusação que chegou até a CPI para ser complementada ali no relatório contra o governo Bolsonaro, contra a atuação do governo Bolsonaro durante a pandemia, é de que essa Prevent Senior tem usado os seus clientes, no caso, os seus pacientes, como verdadeiras cobaias em testes clandestinos de medicamento ineficaz contra a Covid-19. Não parece tão grave, falando dessa forma. Um teste médico, um teste clandestino. Cara, se é clandestino é ilegal. Mesmo porque os pacientes que foram testados com essa medicação não tinham ciência do que estava acontecendo. Tanto eles, uma boa parte deles acabou falecendo em virtude dos testes, quanto a família. Ninguém simplesmente autorizou ou estava consciente do que acontecia. Não. Simplesmente a operadora de saúde, que tratava essas pessoas, injetava esse kit Covid, como assim é chamado pelo governo Bolsonaro e pela imprensa, injetava medicamentos desse kit Covid nessas pessoas para observar se realmente funcionava ou não. Todo mundo sabe, não só a comunidade científica, mas como a opinião pública consciente, sabe que esses remédios não são eficazes contra a Covid-19. Isso já foi comprovado cientificamente. É lógico que fica sempre aquela distorção de criar uma dúvida quanto a quem disse que não funciona. É igual o Bolsonaro falando, eu não me esqueço disso. Chega a ser burro e engraçado ao mesmo tempo, como eles defendem uma suposta possibilidade de eficácia desse kit Covid. Olha aí. Ainda tem estado, eu pedi para a saúde levantar, que está proibindo a tal da cloroquina. A hidroxicloroquina está proibido. Se não tem alternativa, por que proibir? Não tem comprovação científica que seja eficaz. Mas também não tem comprovação científica que não tem comprovação eficaz. Nem que não tem, nem que tem. Caso galera, é que o governo Bolsonaro, na sua agenda genocida de conduta durante a pandemia, eles apostaram muito no discurso de um remédio falso. Em primeiro, para trazer uma imagem para a população de que o Bolsonaro sabe das coisas. Ele é o herói que vai salvar a nação. E ele tem um remédio milagroso que só ele conhece e todo o restante do mundo não tem ciência do que acontece. A comunidade científica, as autoridades internacionais, ninguém sabe, mas a cloroquina funciona segundo o Bolsonaro. E tem uma parte obscura desse discurso, não só de ser o charlatanismo cometido ali pelo presidente, de oferecer um remédio falso para a população e parecer um herói,
tem uma coisa que é bem mais sinistra oculta. Que ao oferecer um remédio que é ineficaz contra a Covid-19, você cria nas pessoas uma falsa sensação de segurança e acaba forçando a exposição dessas pessoas ao contágio do vírus, já que elas se acham imunes. Ou, na pior das hipóteses, tomando o kit Covid de maneira precoce, como eles pregam por aí, o kit precoce, se você pegar o coronavírus e não tem jeito, você vai pegar, segundo o próprio presidente, você não vai sofrer nenhuma consequência da doença. Ou seja, você não morre. É só tomar lá cloroquina, ivermectina, ozônio na bunda. Tomou isso daí, está resolvido o seu problema. Então, cara, é perigoso porque você força uma exposição das pessoas ao contágio, que serão pessoas infectadas, que vão infectar outras pessoas, que vão sobrecarregar o sistema de saúde, levando ao colapso e mais mortes. É uma cadeia de acontecimentos ali que vai levar a mais mortes. Maior número de pessoas infectadas, o sistema de saúde não comporta tantas pessoas, e vai morrer mais gente do que deveria. Lembrando que quanto mais infectados, mais pessoas mortas. Ainda mais se todas elas se infectarem ao mesmo tempo, diante de um cenário onde você tem um presidente que prega um remédio que deixa você imune. Se você somar essa história da cloroquina e esse kit precoce, kit Covid, a outras condutas do governo Bolsonaro, como, por exemplo, atacar as medidas de contenção, se colocando contra o uso de máscaras, álcool em gel, principalmente a questão do distanciamento, trabalhando tão contra essas medidas que chegavam a incentivar as pessoas a se aglomerar. O presidente Jair Bolsonaro voltou a quebrar o protocolo de segurança para infectados com a Covid-19 ao ir ao encontro de apoiadores nos arredores do Palácio da Alvorada no último domingo. O presidente carregava uma caixa de hidroxicloroquina que foi mostrada e saudada pelos manifestantes. O Brasil está mudando, temos uma excelente equipe de ministros, a começar com o da saúde. Eu acho tão absurdo as coisas que eu vi durante essa pandemia da CPI por parte do governo, que claramente eu vejo a intenção deles em matar pessoas, aproveitar a pandemia para potencializar o número de mortes e descartar algumas pessoas. Como o próprio Bolsonaro reconhece em uma entrevista muito recente, ele encara como se fossem pessoas que já estavam mortas ou já iam morrer, que só foi abreviada a situação delas na pandemia e nem morreu tanto assim. Eu acho que ele gostaria que tivessem morrido mais pessoas. More easily release the dead body, they said COVID. There was no autopsy. It was cheaper for the hospital not to conduct any autopsy. So many things happened to overdo the number of deaths for COVID. Many people already had some kind of comorbidity going on before they died. So COVID probably shortened their lives by a few days or a few weeks. Voltando ao tal kit precoce, não é só a questão da exposição das pessoas, que vai criar o colapso do sistema de saúde e mais mortes. O problema é que muitos desses remédios oferecidos no kit Covid têm efeitos colaterais. Alguns efeitos colaterais atingem partes dos organismos das pessoas que tomaram a medicação, que também podem ser alvo do Covid-19 quando infectadas. Como, por exemplo, é o caso da cloroquina, que altera o seu sistema circulatório, também um alvo do Covid. Sobrecarregam o fígado dessas pessoas, que também acaba atingindo a parte renal. E o Covid atinge esses setores do organismo. Tem até danos colaterais que indicam questões neurológicas nas pessoas. Cara, é absurdo. Você acaba tomando um remédio para se curar e potencializa o estrago que essa doença vai fazer caso você seja infectado por ela. E lembrando que você nunca foi imune a essa doença só tomando esse kit. Então a ideia era potencializar o estrago, a capacidade de letalidade da doença com esse kit Covid. É a parte que fica assim meio que obscura. É tão absurdo que a gente não quer acreditar.
É o caso da Prevent Senior, que usou seres humanos ali, pacientes, né, numa condição muito vulnerável ali, né, para testar um remédio que não funcionava. Por que eles queriam testar um remédio que não funcionava? Por que eles insistem nisso? Porque eles recebem grana, tanto na negociação, no aumento das vendas dessas medicações, né, do kit Covid ali, como cloroquina, ivermectina, como também recebem, de alguma forma, né, uma recompensa pelo apoio que eles dão ao presidente para manter a sua mentira de cloroquina, de kit Covid. Então a Prevent Senior estava ganhando. Além, é claro, né, de que durante o processo, né, de testes, né, em seres humanos, sem que eles soubessem o que estava acontecendo, muitas pessoas morreram. O que fez a Prevent Senior? Bom, já fiz um teste clandestino, é crime, dos mais absurdos contra a humanidade. Usar humanos como cobaias. Ainda mais um remédio que é comprovado que não funciona. Né, e que tem toda essa sequência, né, de consequências que eu apontei para vocês aí. Além disso, a Prevent Senior entendeu que, bom, já que a gente testou os nossos pacientes um remédio que não funcionava, muitas pessoas morreram. O que eu faço agora? Bom, né, eu vou me dar mal, eu como empresa operadora de saúde, né, e ainda vou estragar o discurso do presidente. Para continuar com o apoio do presidente, que rende alguma coisa em troca, né, e manter a imagem da empresa, é melhor esconder essas mortes. Ou seja, você já matou a pessoa, bom, para quem matou alguém, esconder o corpo, né, é uma coisa menor até. Então, a ideia deles era basicamente esconder os corpos. Né, mas não dava para esconder exatamente os corpos. A ideia deles era esconder a causa-morte. Então, eles escondiam que eles faziam um teste nas pessoas, um teste que já é criminoso, que pode ter ocasionado a morte dessas pessoas, né, com essas medicações que podem potencializar, né, a infecção original. Ainda vão esconder nos atestados de óbito a causa-morte das pessoas. Porque assim preserva a imagem da empresa. A empresa quis passar um discurso para a sociedade e que serviu de suporte para o discurso do presidente até oficialmente em entrevistas, lá no seu cercadinho, na sua live. A empresa passou a imagem de que quem tomava o kit Covid estava sobrevivendo. E que essa empresa operava com esse kit precoce e tinha menor taxa de mortes. Lógico, porque eles fraudavam, né, o número de mortes artificialmente. Eles adulteravam o atestado de óbito das pessoas para dizer que elas não morreram de Covid. Aumentou muito o número de pessoas mortas durante a pandemia no sistema da Prevent Senior. E antes deles operarem com esse protocolo de adulterar todo, né, o processo ali de internação das pessoas, né, eles tinham uma taxa de morte bem elevada. Após esse novo protocolo, com essa experiência absurda com seus pacientes, né, e com o protocolo de adulterar os atestados de óbito, a taxa caiu lá embaixo de mortes por Covid. Então a empresa começou a passar uma imagem de que era mais eficiente do que outras redes de saúde para cuidar de pessoas com Covid-19. Você está entendendo a gravidade e a intenção dos caras? Não era só sustentar o discurso do presidente e receber algum tipo de recompensa em troca. Não era só ganhar dinheiro em cima da venda desses remédios aí, negociando com os laboratórios. Eles estavam escondendo seus crimes. Tudo começou com uma atitude criminosa, das experiências ilegais. Depois eles fraudaram os atestados de óbito e preservaram a imagem da empresa, assim como o apoio do governo Bolsonaro. É tudo muito, muito, muito grave, cara. Você não tem noção. Eu fiquei, né, aqui abismado, e olha que eu acompanho esse governo já há alguns dias. Eu fiquei abismado com o caso deles usando a cidade de Manaus, na época da pandemia, ali no auge do contágio, né, tentando forçar uma imunidade de rebanho ali na galera para ver como funcionava, se isso ia servir para o restante do Brasil. E aí criaram, né, um colapso até do sistema funerário, de tantas mortes que surgiram na época no local. E o governo incentivando, além da exposição das pessoas, esse kit precoce que não funcionava e aumentava ainda mais o número de pessoas infectadas, né, como até oxigênio os caras deixaram faltar, que era para contaminar geral mesmo, para ver quantos morriam e se dava para usar isso, né, como política pública de saúde. Sacrificar seres humanos, cara. Uma experiência. Então Manaus foi um teste. E eu já achei isso absurdo, né, quando eles queriam imunidade de rebanho e usaram Manaus como laboratório de teste. E agora você fica sabendo que uma empresa de saúde estava tratando seus pacientes com um kit que não funcionava e até ajudava a matar essas pessoas.
E para esconder o seu crime original, cometeram outros crimes, como adulterar os atestados de óbito. Para mim é uma gravidade tão assim, que não é só um crime comum, apesar do governo Bolsonaro, né, ser algo assim como uma quadrilha operando. Mas é muito, muito absurdo num nível assim, né, de humanidade, que é para ficar para a história, cara. Casos graves, como aconteceram nos campos de concentração, onde tinham médicos nazistas que faziam teste nos judeus, né, e nos outros que estavam internados nos campos de concentração, né, sei lá, testes absurdos com os seres humanos. Ninguém controlava. O próprio Estados Unidos, a partir de 1932, como eu citei para vocês, no caso de Tuskegee, usou negros, né, para testar ou para observar, fazer uma experiência com esses negros, né, sobre como evoluía a doença da sífilis. E trataram até alguns deles com veneno, que acabou matando a maioria, né, dos envolvidos na pesquisa. Pessoas que nem tinham consciência da sua condição de contaminado com sífilis. É o mesmo caso agora, da Prevent Senior. Pessoas que procuraram ajuda, tomaram um remédio que não funcionava, podem ter morrido em virtude desse remédio. Ainda eles usaram essa pessoa, né, como um exemplo de, olha, a nossa taxa de controle do Covid é melhor do que outras empresas, porque a maioria não morre de Covid aqui. Então, preserva a imagem da empresa, dá ganho financeiro para ela e dá suporte a um discurso genocida de um presidente da República criminoso. Aí eu vejo alguém de vez em quando comentando assim, cidadão X, mas na fakeada lá, você acha que os médicos desses hospitais privados que operaram o Bolsonaro, né, iam encobrir uma farsa desse tamanho? Olha o absurdo da Prevent Senior. Centenas de médicos, né, muitos deles obrigados a aderir a esse protocolo e até ameaçados de maneira, né, com um assédio moral dos seus superiores, né, obrigados a adotar protocolos e fraudar atestados de óbito. Você acha que os caras não iam atestar, né, que o presidente tomou uma facada quando na verdade ele estava operando um câncer, por exemplo? Pagando bem que mal tem, cara. É a mesma coisa também quando eu vejo pessoas falando, não, mas eu quero transparência nas eleições, eu quero voto impresso. E quem vai conferir esses votos? Se os caras estão fraudando atestado de óbito, você acha que esses caras não vão fraudar voto impresso? Cara, sem palavras.